Capítulo 333, Sucessores do Rei Macaco. 8. K deu um passo para trás quando algo veio em disparada na sua direção. No começo, ele achou que estava sendo atacado e moveu sua mão para sua espada. Oi! Era um pássaro lendário preto e vermelho que parecia que entraria em ignição a qualquer segundo, uma besta mística que só podia ser encontrada no 11º andar. Apesar de seu tamanho, ele falou como uma voz jovem: eu sou Nike. É um prazer te conhecer. O mestre quer dizer, Ion, eu trouxe uma mensagem do Caim. Você quer ouvir? Kana regalou os olhos para esse nome inesperado. Ele disse que vai precisar ficar treinando isolado mais um pouco, é mesmo? Kreutz assentiu para a resposta do esquadrão. Ele sabia que o líder do regimento estava passando por algo importante em sua vida. Uma parede. Alguns jogadores choravam de alegria, outros sentiam desespero e perdiam as esperanças quando encontravam uma. Algumas pessoas passavam por ela facilmente, enquanto outras morriam sem conseguir superá-la. Kreutz tentou pular por sua parede várias vezes, mas até agora, ele não conseguiu passar por ela. Os grandes 9 reis conseguiram superar suas paredes várias vezes. Era isso que significava ser sobre-humano. O líder do regimento retirou suas palavras sobre seu treinamento isolado ser curto. Parecia que ele tinha terminado de refinar algumas habilidades, mas não seu corpo. Ele te enviou isso. Obrigado, tenho que ir, senhor. O jogador do esquadrão desapareceu como uma reverência depois de entregar a carta para Kreutz. Kreutz abriu a carta com cuidado. Faça o que quiser. A resposta era curta, especialmente considerando quanto ele teve que esperar por ela. Kreutz não conseguiu evitar de rir. Ele não mudou, ele pelo menos conseguiu deixar algumas coisas claras. A pergunta que Kreutz fez ao líder do regimento foi: preciso continuar seguindo o acumulador? Pelo que ele observou, Yonvou era muito perigoso. Dava para entender a luta contra Bentek. Era uma batalha por supremacia entre os novos jogadores. Além disso, foram Bentek e Tritão que começaram a luta. No entanto, agora havia problemas de verdade. Yonvou concluiu a etapa oculta no 30º andar por um motivo misterioso para chegar ao Tártaro e se encontrar com Hades. Ele também se encontrou com o Imperador da Gula para prometer lutar com eles contra o Dragão Branco. E agora, Yonvou estava causando uma confusão no 20º andar. As pessoas diziam que o acumulador estava sempre no meio da ação e era verdade. Kreutz podia entender isso. Jogadores em ascensão sempre enfrentavam ameaças externas e aqueles que queriam se tornar fortes inevitavelmente confrontavam os outros. Mas o problema não era esse, era outra coisa. É o poder dele. Kreutz presenciou uma pequena parte do poder de Yonvou enquanto o seguia. Seu uso estranho de sombras possuía o potencial de transformá-lo em um lorde, e as técnicas de espada que aprendeu com o Mugong do rei marcial podiam torná-lo um ser supremo. Além disso, ele possuía várias ofertas para se tornar apóstolo. Lorde, Ser Supremo, Apóstolo. Essas eram as 3 condições necessárias para alcançar um estado sobre-humano. E Yonvou possuía todas elas. Além de tudo isso, ele também possuía o poder da morte, que Kreutz nunca havia visto antes. Era algo que jogadores mortais não deveriam ter-feira. Yonvou era realmente perigoso. Se ele for deixado sozinho, os olhos de Kreutz ficaram sombrios. E eu nem vi tudo ainda. O acumulador é perigoso. O líder do regimento disse que o acumulador era seu salvador e amigo próximo, então Kreutz queria apoiar Yonvou. Ele achou que Yonvou se juntaria ao regimento da fantasia ou se tornaria um aliado, mas pelo que ele viu até agora, trabalhar com Yonvou traria pressão e destruição ao regimento da fantasia. Eles não tentaram se destacar tanto para evitar atrair a atenção dos 8 grandes clãs e aumentar seu poder em segredo. Era por isso que eles ainda não tinham se movido para os andares superiores. Eles não podiam se expor ao perigo só por causa de uma pessoa. A resposta que recebeu significava que o líder do regimento não estava interessado em impor sua vontade a Kreutz. Parecia que ele estava respeitando a opinião dele enquanto desistia de sua responsabilidade. O líder do regimento sempre foi assim.
Kreutz contemplou a situação enquanto segurava a carta. Se seguisse seus desejos, ele pararia de apoiar Yonvou. Mas ainda assim as coisas que ele viu enquanto seguia Yonvou se passaram por sua mente enquanto tentava tomar uma decisão. Eles viajaram juntos do Rio das Almas até o Tártaro e apesar de não ter sido perigoso, fez seu coração acelerar com a excitação. Havia algo em Yonvou que atraía as pessoas como se ele fosse um rei. Seu desespero enquanto pedia Kneia Hades fez Kreutz suspeitar que ele tinha um passado complexo. Yonvou era muito assustador para que ele ficasse ao seu lado, mas interessante demais para se observar de longe. Ele é igual líder do regimento nesse quesito. Talvez esses fossem os pensamentos que o líder do regimento quisesse que ele considerasse. Kreutz fez sua decisão e guardou a carta em um bolso. Ele chamou um subordinado que estava do lado de fora. Sim, senhor. O senhor me chamou. O subordinado entrou e se curvou. O acumulador ainda está no 20º andar? Sim, senhor. Riu na cavalaria. Vamos para o 20º andar. Sim, senhor. O regimento da fantasia começou a se mover. Corpos estavam espalhados pela montanha encharcada de sangue, evidência de que uma batalha violenta tinha acabado de acontecer. Monstros jogadores encaravam aterrorizados uma pessoa que não parecia humana. Cada um deles estava convencido de que ele era um monstro. Yonvou ofegava, coberto de sangue. Sua saúde e poder mágico quase se esgotaram, pois ele lutou contra muitos jogadores, mas sua aura ainda era feroz. Parecia como se qualquer um que entrasse no alcance do seu ataque morreria imediatamente. Nenhum dos jogadores se atreviam a se aproximar dele. Eles se lembraram das artes marciais que Yonvou demonstrou. Quantos clãs sofreram perdas e quantas pessoas tinham caído. Monstros horripilantes emergiram das sombras e os levaram ao desespero. Os boatos de que o acumulador era um lorde estavam se provando verdade. Ele era um lorde com um exército de fantasmas que podia facilmente derrotar a maioria dos clãs. Como o discípulo do rei marcial, ele também estava mostrando potencial para se tornar um ser supremo. Não importava se os jogadores lutassem com ele individualmente ou se juntavam forças para atacá-lo. Yonvou simplesmente não podia ser derrotado. Ele ainda tem mais coisas escondidas. Eles podiam sentir em seus ossos que Yonvou não estava usando toda a sua força. Se ele tivesse escondido 30% da sua força apesar da batalha ter sido tão violenta, significava que eles realmente estavam em desvantagem. Além disso, ele tinha a ajuda da Deodara Vermelha e do Rei do Gelo, que eram jogadores famosos e poderosos. Não tinha como derrotá-los. Os jogadores não conseguiam decidir se atacavam ou recuavam. Se não querem vir até mim, os olhos de Yonvou brilharam ferozmente. Eu vou até você. Sua respiração ficou mais suave depois de ter uma chance de descansar. Os jogadores que o cercaram deram um passo para trás instintivamente. O Rei do Gelo deu uma pequena risada, mas essa risada parecia mais com uma de pena do que de diversão. Os jogadores na frente ficaram com o rosto vermelho e eles estavam prestes a gritar, pedindo por misericórdia. De repente, fogos de artifício vermelhos explodiram no céu. As expressões dos jogadores ficaram rígidas. Era o sinal de retirada. Os líderes hesitaram no começo, mas finalmente ordenaram que todos recuassem. Não tinha como eles continuarem a lutar. Recuem, todos. Os jogadores recuaram às pressas para o caso de Yonvou e os outros os atacaram enquanto corriam. Depois que o Rei do Gelo confirmou que todos tinham ido embora, ele inclinou sua cabeça, confuso. Por que todo mundo foi embora? Bom, tanto faz. Agora posso descansar. O Rei do Gelo olhou para suas mãos trêmulas sujas de sangue. Ele não conseguia se lembrar de última vez que lutou de forma tão violenta assim. Ele deu um sorriso amargo. O Rei do Gelo se juntou a Yonvou porque não havia nada que ele pudesse fazer, mas acabou se sentindo revigorado. Parecia que um artista marcial continuava sendo um artista marcial, independente da idade. Mas agora ele ficava cansado mais rápido e se tivessem que enfrentar mais batalhas, ele seria o primeiro a cair.
Victoria também não parecia muito bem. Era difícil de usar a adamantine nova com seu corpo ferido. Ela também estava aliviada que os jogadores tinham recuado, mas estava curiosa para saber o motivo. Se a luta continuasse, seria o grupo de Yonvou que estaria em perigo. Victoria e o Rei do Gelo se viraram para ele. Yonvou também estava cansado. Ele se sentou no chão para recuperar o fôlego. Sua pedra filosofal havia superaquecido, mas continuava fornecendo poder mágico a ele. No entanto, o que ele disse fez Victoria e o Rei do Gelo ficarem surpresos. Eles provavelmente recuaram porque encontraram ou Kain encontraram ele. Victoria pulou de surpresa. Tum, tum, tum. Seu coração começou a bater mais rápido quando pensou no rosto que viu só por um breve momento mais cedo. A esperança de que veria esse rosto novamente cresceu em seu coração. Sim. Por enquanto onde ele está? Você sabe, eu sei. Victoria inclinou a cabeça. As montanhas eram de fato familiares para ela. Será que? Ela ficou pálida. Yonvou concordou de forma séria. Sim. O palácio do Rei Macaco. Victoria apertou a adamantine nova enquanto as memórias voltavam. Os ataques das estátuas de pedra, a morte de Rebecca, o sacrifício de Yonvou, sua fuga com Kain, finalmente, ela sozinha. Era o lugar que dava pesadelos a ela. Ela ainda tinha medo de voltar, mas se pudesse salvar Kain, ela iria. Yonvou assentiu aliviado. Se ele tivesse visto qualquer traço de relutância em seu rosto, ele teria pegado a adamantine nova e forçado ela a voltar. Mas ela continuou determinada durante as batalhas. O Rei do Gelo também inclinou a cabeça, sem entender. O Palácio do Rei Macaco. O que é isso? Yonvou começou a explicar. Os olhos do Rei do Gelo ficaram pensativos depois de ouvir. É onde estão os 72 Bian. Sim. É onde eu consegui o meu pedaço do Ruilbang. Então é parecido com o Templo do Rei Macaco. O Templo do Rei Macaco. Yonvou ficou curioso com essas palavras. É um lugar fora da torre. Na verdade, é o Templo dos 7 Reis Demônios, mas os apóstolos o chamam de Templo do Rei Macaco. O lugar é cercado por barreiras para impedir que intrusos entrem. Yonvou pensou no primeiro lugar onde foi procurar por pistas de Kain. Você está falando do templo com as estátuas dos 7 Reis Demônios? Sim. Você o conhece? Conheço, mas não consegui sentir nada. Já pegaram tudo o que tinha lá, porque o lugar é bem conhecido. Provavelmente não sobrou nada. O Rei do Gelo parecia meio triste. Provavelmente era da vergonha de ser só um sucessor parcial. Um pensamento se passou pela sua cabeça. Então o Rei Macaco deixou traços em mais de um lugar. A Exúvia também tinha mencionado isso. Yonvou fez uma nota mental para voltar ao Templo dos 7 Reis Demônios e dar uma olhada melhor. Quando foi lá pela primeira vez, ele estava sendo perseguido, então poderia ter deixado algo passar. Porque o Espada Sanguinolenta foi até esse lugar. Simples. É a base do exército demoníaco. As pessoas por trás de tudo isso. Kain só se mostrou porque era seu destino final. Isso significava que havia algo importante nesse lugar. Doile os olhos de Yonvou brilharam. Depois de uma pequena pausa, eles chegaram na quinta montanha antes da aliança. Quando chegaram lá, não encontraram armadilhas, provavelmente porque era difícil de alcançar esse local. Todos os seus sentidos estavam bloqueados e eles só podiam depender de sua consciência. Yonvou espalhou toda a sua consciência e começou a procurar por uma entrada para o Palácio do Rei dos Macacos. Ele havia fechado a entrada anterior para que ninguém a encontrasse, então precisava procurar por outra entrada. É culpa do seu temperamento. É uma pena. Cala a boca. Enquanto ele estava resmungando com Shannon, Yonvou conseguiu encontrar a entrada graças à ajuda de Nike. Nike esteve seguindo Kain nesse tempo todo. Você entrou na etapa oculta, o Palácio do Rei Macaco. Uma etapa oculta, não uma masmorra. Yonvou arregalou os olhos quando viu o nome diferente. Como se a chegada deles já fosse esperada, uma pessoa apareceu na entrada e os cumprimentou. Você? Há quanto tempo? Kain os cumprimentou alegremente. Capítulo 334, Sucessores do Rei Macaco, 9K.
Victoria correu para abraçar Khan, mas seu corpo passou por dentro dele. O quê? É uma sombra que ele deixou para trás e um voo sussurrou, observando Khan desaparecer. Era uma ilusão feita usando os 72 Bia. Isso e a mensagem que Khan colocou na carta parecia provar que ele era melhor do que um voo nos estudos de Bia. A sombra de Khan deu um sorriso amargo e se abaixou para olhar Victoria nos olhos. Você está bem, Noona? Você... Desculpa, eu saí com tanta pressa naquela hora, mas acho que sou uma pessoa sortuda. Tenho amigos que pulam no perigo por mim. Khan deu uma risada alegre, como ele sempre fazia, e se virou para Yonvoo, já que Kindred pode perceber, vou direto ao ponto. Yonvoo concordou com a cabeça. Você ouviu os detalhes do Nike, não é? Sim. Nesse momento, Nike estava com Khan e estava enviando informações dele para Yonvoo sobre o receptáculo de sacrifício e como Khan estava tentando resgatar Doyle do exército demoníaco. Khan esteve sofrendo com esse desafio difícil e não podia contar a ninguém o que estava acontecendo. Através de Nike, Yonvoo explicou seus planos para Khan. Eu deixei essa sombra para trás para te pedir um favor. O que é? Khan começou a falar. Então aqui. Ivan espremeu os olhos enquanto observava a entrada da caverna. Parecia com um abismo que sugaria qualquer coisa que chegasse perto. Ele não podia sentir nada vindo dali, mesmo depois de enviar sua consciência para dentro. Sim. Ele com certeza entrou aqui e Jonathan assentiu ao lado dele. A aliança tinha sido reestruturada por ordens de Ivan. Eles esperaram Yonvoo encontrar Khan, pois assim matariam 2 pássaros com uma pedra só. Sem rosto e Doutor da Ruína não disseram nada, já que não planejavam ficar nas linhas de frente, e Nocturne continuava indiferente como sempre. Ivan franziu a testa para suas atitudes desinteressadas. Vamos entrar, mas como eles não estavam fazendo nada de errado, ele não poderia dar bronca neles e nem fazê-los trabalhar. Ele decidiu fazer isso depois que tudo estivesse acabado. Nesse momento, ele tinha que se concentrar em capturar Yonvoo e Khan. Agora que eles tinham encurralado os dois em um local pequeno, seria fácil de pegá-los. Às ordens de Ivan, 300 dos jogadores mais fortes se alinharam e começaram a marchar para dentro da caverna. Isso realmente é sinistro. Esse lugar sempre esteve aqui. Os jogadores franziam as sobrancelhas enquanto olhavam os arredores. Eles expandiram suas consciências no máximo, mas não conseguiam sentir outra coisa a não ser eles mesmos e as pessoas do lado deles. Era como caminhar na noite escura sem nenhuma luz. Apesar de eles terem orgulho de não se assustarem com a maioria das coisas, a ansiedade começou a preencher seus corações. Senhor, você vai ficar bem. Um mago encapuzado se aproximou silenciosamente do Doutor da Ruína e sussurrou. Havia vários magos entre os 300 jogadores que Ivan enviou, desde magos negros de Necrópole até os melhores de cada torre de magia. No entanto, isso não significava que eles eram lutadores fortes ou bons em combate, especialmente nessa etapa oculta e escura onde qualquer movimento precipitado poderia levá-los à morte. Para os magos, a caverna em que Yonvoo e Khan entraram estava cheia de mistérios. O caminho fazia várias curvas e todas as magias de rastreamento que lançavam desapareciam no ar. Eles estavam preocupados que se espalhassem mais de sua consciência, a caverna poderia roubar suas almas. Já que eram magos, eles sabiam que estavam enfrentando o vazio ou um espaço chamado vácuo. Na verdade, não poderia nem ser chamado de espaço. Não havia nada ali. Eles não conseguiam entender por que Yonvoo e Khan tinham entrado nessa caverna, mas tinham certeza de que se seguissem os dois até o vácuo, estariam correndo perigo. Não tinha nada não favorável nas cartas de hoje. Então, mas também não tinha nada bom. Os olhos do Doutor da Ruína brilharam. Isso significa que o nosso destino de hoje depende das nossas próprias ações. E sem os Bia, não teremos nenhuma adivinhação no futuro. Sim, senhor. Eu disse algo que não deveria ter dito. Peço desculpas. Os diferentes campos da magia haviam se dividido e agora estavam sendo combinados.
Magos seguiam o que eles acreditavam ser o caminho individual da verdade, mas recentemente, as torres de magia passaram por uma mudança e queriam combinar todos os seus poderes. As comoções recentes na torre afetaram as torres de magia e eles decidiram que precisavam de um novo começo. Cada torre de magia ofereceu seus magos mais fortes para criar uma nova organização, Necrópole. E eles deixaram o Doutor da Ruína, que tinha familiaridade com todas as magias, encarregado de liderá-los. Mas é perigoso demais criar um novo caminho nesse momento. Não era fácil difundir os diferentes caminhos da magia em um. Os conhecimentos, as formações e as bases das magias eram diferentes. Para superar seus limites, eles precisavam de novos conhecimentos. Para o Doutor da Ruína, a resposta eram os Bia. Era a carta oculta que ajudaria a fazer sua magia crescer e ultrapassar seus limites. A não ser que a técnica de Mago de Fausto volte. A técnica de Mago de Fausto e os estudos demoníacos de Roy foram campos da magia inovadores que expandiram o horizonte dos estudos mágicos. Alguns diziam que para adquirir seu conhecimento, Fausto devorou o rei dos demônios e dos monstros, Mefistófeles. Depois que desapareceu, ele se tornou uma pessoa que só aparecia nas lendas. Seu poder era a origem da adivinhação que o Doutor da Ruína frequentemente verificava. Mesmo que não consigamos os estudos de Bia, não podemos deixar mais ninguém conseguir. Doutor da Ruína olhou para Sem Rosto, que estava gargalhando como um lunático, e Nocturne, que ele não conseguia adivinhar o que estava pensando. A maioria dos jogadores da Aliança ou estavam atrás dos Bia ou de honra, mas ele não sabia dizer por que esses dois estavam aqui. Ele não conseguia evitar de se sentir cauteloso em relação a eles, especialmente Sem Rosto, que parecia uma combinação de várias pessoas diferentes. Essa era a pessoa que o Doutor da Ruína considerava mais perigosa. Ele lançou uma magia para tentar examinar o interior da caverna de novo e seus olhos se arregalaram. O que é isso? Não havia nada ao redor dele. A adivinhação não mostrou nada sobre isso. O subordinado com quem ele estava falando até agora há pouco tinha sumido. Tudo o que ele sentia era a escuridão. Vinhas do vácuo de dentro da caverna o envolveram. Doutor da Ruína girou enquanto círculos mágicos apareciam no ar e destruíam os ataques que vinham da escuridão. No entanto, o impacto foi tão forte que o Doutor da Ruína saiu voando pelo ar com sangue espirrando de sua boca. Poder mágico rapidamente circulou pelo seu corpo, juntando seus ossos quebrados. Seu ombro deslocado voltou para a posição certa enquanto o choque preenchia o seu rosto. O que foi aquilo? Você conseguiu ver? Impressionante. Duas linhas se abriram no ar para revelar chamas azuis. Esse é o coração de outra espécie? Estudos misteriosos de Sephiroth Kabbalah em um círculo mágico. O mundo melhorou tanto assim. Os olhos do Doutor da Ruína ficaram trêmulos quando ouviu a descrição detalhada de como sua habilidade única, liberação de círculos mágicos aleatórios, foi criada. Como foi reconhecida tão rápido? Quando ele olhou para a visão do inferno no ar, sua mente ficou em branco. Era a criatura que tinha bloqueado seu poder mágico, círculos mágicos e adivinhação no 30º andar. Aqueles olhos. O monstro havia aprisionado os 300 jogadores no vazio e isolado ele. O que você? Você não é um mutante. Outro segredo foi descoberto. O Doutor da Ruína acalmou sua mão trêmula e gesticulou com seu dedão. 10 círculos mágicos se formaram acima dele. A visão do inferno se estreitou e murmurou com desprezo, como uma criança observando formigas. Você é um brinquedo tentando me imitar. Que idiota divertido. O quê? Imitar quem? Além disso, você está tentando interferir com os planos do mestre. Eu vou te punir por sua tolice. A visão do inferno ficou mais intensa e se expandiu. Vamos começar. Doutor da Ruína sentia como se o espaço ao redor dele estivesse sendo rasgado. Quando recuperou seus sentidos, seus braços e pernas estavam torcidos e os círculos mágicos ao seu redor estavam todos rachados. Não ele é. Depois de perceber a identidade de Bow, o choque ficou maior do que a dor que ele sentia. Uma cena similar estava acontecendo na seção oposta da caverna. Sonho do crepúsculo. Após essas palavras de Nêmesis, o vácuo se acalmou e separou os jogadores.
Yonvou era a única pessoa que sabia como tudo tinha sido preparado no palácio do Rei Macaco, desde a entrada até a região central. Era uma armadilha que ele tinha planejado, pois sabia que o vácuo estava sempre presente. Aak! O que é isso? Ah! Socorro! Os jogadores perderam o controle enquanto os espíritos familiares surgiam da escuridão. Mastiga, mastiga. Eles foram aniquilados. Não importava o quanto eles tentassem resistir, os espíritos familiares se fundiam de volta no vácuo e voltavam a atacar seus pontos cegos. Assim que eram feridos, veneno se espalhava pelos seus corpos. Clac, clac. Estrondo. O abismo começou a se abrir em diferentes lugares. Uma névoa cinzenta se espalhou e um exército morto-vivo de esqueletos, ghouls e zumbis apareceu. A abertura da masmorra, a masmorra oculta de Bowl se abriu. O que é isso? Ivan rasgou a escuridão que o estava envolvendo só para ver inúmeros mortos-vivos preenchendo a caverna. Sua expressão ficou rígida quando viu esse fenômeno bizarro. Naquele momento, pedaços do vácuo começaram a se reunir e tomar uma forma enorme que deixou até Ivan chocado. Bum! Um pé vermelho e preto pisou no chão. Asas de ossos abriram e um gás tóxico horrível flutuou na direção dele. Apesar de ser só um esqueleto, sua aura era tão poderosa quanto quando ainda estava viva. Graia! O dragão de ossos, que saiu para o mundo pela primeira vez, rugiu. Medo dracônico se espalhou. Você declarou um território ao seu redor como seu domínio. Condição atual: vácuo, Nêmesis, maldição. Perdido foi um sucesso. Maldição, medo foi um sucesso. Maldição, loucura foi um sucesso. Maldição, ilusão foi um sucesso. O poder livro sem leis foi ativado. Undum está muito feliz. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: você é diferente dos outros. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: tente usar o meu também. O resultado vai ser melhor. O poder demônio perverso foi ativado. As maldições foram fortalecidas. As maldições foram fortalecidas. Todos os deuses da morte acenam com a cabeça para você. Todos os demônios da morte assobiam para você. A sociedade demoníaca aceita agir e expressa uma profunda boa vontade em relação a você. A sociedade demoníaca infernal está feliz. Vimala Citra da seita Gie está te observando cuidadosamente. Um pequeno número de demônios está começando a te observar mais atentamente. Mais demônios oferecem poderes a você. O seu diretório de poderes em potencial foi atualizado. Poderes atuais: 512. Continua no próximo vídeo.